começando mais um podcast do nosso primeiro Congresso de Responsabilidade Civil aqui da UAB de Santa Catarina. Eu sou a Aline Burick, estou mediando o painel da responsabilidade civil nos conflitos familiares, então convidei o professor Guilherme Giroto para conversar aqui conosco a respeito do seu tema, né, que é responsabilidade civil e violência doméstica. E aí eu vou pegar aqui a minha cola para ler o currículo dele, né? Dr. Guilherme Giroto é doutorando em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, a USP, mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, professor de Direito Civil da Mackenzie, membro do IBDFAM e do IBERC, diretor nacional de eventos. Guilherme, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar hoje sobre esse tema, que eu te confesso que quando eu recebi o card, eu falei, que bom que alguém vai falar sobre responsabilidade civil nos conflitos familiares, especialmente na violência doméstica. Obrigada. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema que, para mim, tem me chamado a atenção, infelizmente, né? Sim. A gente queria não precisar falar desse assunto, mas o pouco que eu consigo acompanhar, isso tem atingido não só as pessoas já casadas, então quando a gente imagina pessoas de 40, 50 anos, mas essas questões têm chegado também em colégios, em universidades, de pessoas bastante jovens que também têm enfrentado questões de violência de gênero, né? Então as mulheres, as alunas, adolescentes muitas vezes são alvo também disso. Então eu acho que esse tema a gente precisa enfrentar ele, mesmo que a gente ainda não queira, né? Que a gente tenha a intenção de que essa realidade seja, enfim, em algum momento seja superada, né? Mas a violência doméstica atinge, então, mães, filhas, avós, enfim. E é muito difícil a gente tratar disso, porque é uma realidade bastante triste ainda hoje no Brasil, né? E quando a gente começa a estudar, a gente vai vendo que isso também ultrapassa ali os limites das classes sociais, né? Então a gente vê sempre na mídia, né? Pessoas que têm uma certa relevância midiática, pessoas de condições econômicas, de todas as classes sociais, pessoas com nível superior, pessoas sem estudo, são alvos. Então me parece que a questão cultural ainda, ela resiste a despeito do que o direito tem tentado fazer. Então, para mim é muito importante falar sobre isso. Eu acho que a gente passou um bom período aí entendendo que talvez a família seria uma área imune, e aí agora a gente está começando a falar. Então a gente já está num caminho um pouco mais consolidado quando a gente fala de abandono afetivo, né? Sim. Todo final de ano eu tenho um orientando que me procura, professor, eu quero falar de responsabilidade civil e abandono afetivo. Sempre tenho orientações lá no Mackenzie em relação a isso. Então, quando a gente fala de questões de filiação, me parece que a gente tem um caminho, né? Depois que o STJ proferiu aquela decisão que a ministra Nancy falou, né? Cuidar, amar é faculdade, cuidar é dever. Então, me parece que o abandono afetivo já está um pouco mais inserido culturalmente, inclusive, não só no ambiente acadêmico. Mas quando a gente fala de violência doméstica, e acho que a gente vai conseguir falar aqui, a gente tem uma problemática na configuração, na própria identificação da vítima. Olha, isso é violência. E aí depois a gente tem um outro problema, que aí é um problema mais técnico um pouco, que é como quantificar. Então, ok, o que você sofreu? Um xingamento, uma agressão física, uma violência patrimonial? Como que a gente vai quantificar? Aí essa é a grande problemática, eu acho que ainda a gente enfrenta hoje. Saber e entender que existe e deveria existir uma indenização, eu acho que nós já estamos caminhando para isso. Mas a questão da quantificação, doutora Aline, eu acho que a gente tem que conversar um pouco mais sério. Sim, eu acho que esses aspectos da questão da violência também, eu trouxe aqui 3 perguntas, né, que eu até anotei, que é para eu não me perder, especialmente quando a gente vai falar de questões de violência doméstica, a ideia é sempre da punição, mas a punição do ponto de vista do direito criminal, né? Então, ali a Lei Maria da Penha, inclusive, né, se fala muito sobre as medidas de afastamento, as penalizações, mas a Lei Maria da Penha, por exemplo, ela traz outras medidas, né? E aí também trazer luz para essa questão da responsabilidade civil, né, é extremamente importante, porque eu digo que o direito ele é movimentado por nós.
né? Então, se o abandono afetivo agora, com a decisão da Nancy, parece estar encaminhado, agora nós precisamos pensar em outra perspectiva, como a responsabilidade civil pode aí então trazer uma luz para questões de violência. E aí, a minha primeira pergunta é essa, né? O professor ele vai sustentar que a violência doméstica não deve ter como única resposta o divórcio ou a perda do poder familiar. Mas eu queria saber onde a responsabilidade civil se insere nesse cenário e o que que ela pode oferecer de diferente para a vítima de violência doméstica. Ótimo. Só antes aí, fazendo uma breve fala sobre a Lei Maria da Penha, né? Uhum. A gente sabe como foi triste a história dessa mulher, que ela passou por uma sequência de violências, inclusive a primeira tentativa de homicídio que ela sofreu, ela foi tão formulado de uma forma que ela nem sabia que de fato tinha sido o marido, enfim. Uhum. E essa legislação, ela é extremamente importante ainda hoje. Infelizmente, de novo, né? A gente sabe que isso tem crescido de várias especializadas, né, para atender esse tipo de situação. Em São Paulo, a Defensoria tem tomado um pouco mais de cuidado em atender as mulheres vítimas também, não só fazer a defesa do agressor, mas também que essa mulher que passa por um processo que tem aplicação da Lei Maria da Penha, ela consiga também ter um mínimo de auxílio para passar por esse procedimento O técnico. acolhimento, né? Exato. Eu, às vezes, quando começo a conversar com alguns colegas, eu falo que, assim, 90% dos meus divórcios tem algum tipo de violência. Tem. E aí todo mundo se assusta, fala, como assim? Eu falo, E muitas vezes, a grande maioria é violência física mesmo. E aí, quando a gente passa a estudar um pouquinho mais, a gente sabe que a violência física é a última, né? Então, essa mulher já passou por uma sequência de violência psicológica, patrimonial. Agora a gente tem falado da violência vicária, quando se usa os filhos, né? Então, essa mulher passou por uma sequência e chegou no ápice, né? Quando consegue sair viva, é a violência física. Então, me parece que essa questão cultural a gente ainda precisa enfrentar. A Lei Maria da Penha, ela é essencial, ela passa por revisões, a gente teve 4 alterações 4 alterações agora. já. E ela é essencial para a gente conseguir um mínimo de proteção imediata para essa mulher. Às vezes, quando a gente está aqui em Florianópolis, em São Paulo, cidades grandes, é um pouco mais fácil a gente, de fato, conseguir ver isso na prática, né? Então, essa mulher tem para onde ser deslocada. Em São Paulo mesmo tem casas de acolhimento. Mas quando a gente vai para o interior do país, e o Brasil é feito de interiores, né? Se não é a Lei Maria da Penha, com decisões ali que saem em menos de 24 horas, essas mulheres ficam desprotegidas mesmo. Então, a Lei Maria da Penha, ela é essencial e fundamental na realidade triste que nós vivemos ainda hoje. Só que o que me parece é que ela não está sendo suficiente, não sob o ponto legislativo. Ela não está sendo suficiente sob o ponto de vista cultural. E aí tem aquela brincadeira, né? Qual é a parte do ser humano que mais dói? O bolso, né? Tem essa brincadeira terrível, mas que é uma realidade também. Então, quando a gente passa a falar de uma reparação financeira, me parece que e aí até o professor Rosenwald tem um artigo sobre isso, de colocar essa justa indenização junto com a condenação criminal. E a Lei Maria da Penha já prevê isso. Então, se na própria denúncia o Ministério Público ou um assistente de acusação fizer um pedido simples, o juízo do criminal fixa o valor e depois você leva isso para o civil para fazer a quantificação exata. Então, me parece que isso é um mínimo do que a gente consegue manter para essa vítima. Então, pensa, se a vítima precisar de algum tipo de tratamento a mais, evidente que o SUS tem as suas limitações. Então, se ela precisa de uma medicação um pouquinho mais diferente, se essa mulher precisa de qualquer coisa extra que não vai se conseguir, às vezes, com alimentos, né? Ou ali no momento de divórcio, até que tem a partilha, me parece que essa indenização, ela tende a, ao menos de forma cultural, conseguir disseminar ou então afastar essa cultura que nós temos de violência, né? O ser humano, via de regra, ele é violento, a gente estuda isso um pouco em história, a gente vê que passa por momentos de violência. Mas isso
tem me chamado muita atenção, saiu uma matéria na Globo, que a chamada, assim, ela é o Globo, né? Uhum. A chamada é assim, o lugar mais perigoso para a mulher é dentro da própria casa. Ou seja, a mulher sofre mais violência dentro da sua própria casa do que na rua. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado, né? Tarde da noite, saindo do trabalho, às vezes pegando ônibus, transporte público, mas não, na verdade, essa mulher está sofrendo violência dentro da própria casa, aonde ela deveria não sofrer nenhum tipo de violência, né? Deveria ser o seu acolhimento. Então, essas questões que transcendem ali o direito penal em especial, e isso acaba entrando dentro do direito civil, me parece que a gente não pode ficar omisso. E o porquê que eu acho importante falar isso? Durante muito tempo se sustentou isso, que a área do direito de família seria uma área imune. Então, sofreu violência doméstica, a única saída seria o divórcio, não teria nenhum tipo de indenização. E a mesma coisa em relação aos filhos, né? Então, pais abusivos, que aplica-se a Maria da Penha, inclusive, sempre quando a vítima é mulher, né? Então, mesmo que seja a filha vítima ou a mãe vítima dos filhos, né? Então, pode aplicar a Lei Maria da Penha. Mas, e aí, a única saída seria a perda ou destituição do poder familiar. E não me parece que essa seja a única saída. E aí, né, a gente que está um pouco mais na academia, né, eu costumo brincar com os alunos, vai lá e vê o que o Pontes de Miranda fala. E Pontes de Miranda já falava isso, né? Que a depender do que acontece dentro da situação familiar, pode sim atrair uma norma da parte geral do Código Civil, do direito das obrigações, contratos e inclusive da responsabilidade civil. E é interessante isso, né? Porque quando você atende famílias, né, muitas vezes vítimas de violência, e a pessoa começa a narrar para você no atendimento uma história. E claro, eu penso sempre que a violência ela tem que ser nomeada também pela própria pessoa. O primeiro passo é o reconhecimento, como tu bem disseste, né? E eu pergunto para ela: e como você se sentiu? Exato. Me senti mal, não me senti bem. Você consegue nomear isso? E leva-se algumas consultas até que a pessoa volte e diga: Aline, me parece que isso foi violência, né? Então, essa questão de que. Outro aspecto que eu vejo também da questão que a violência, muitas vezes, é aquela que vai abrir uma porta para a medida protetiva, ainda é a violência física. Infelizmente. Infelizmente, quando a violência psicológica tem uma juíza aqui em Santa Catarina que ela fez, acho que foi o mestrado ou o doutorado dela, em que ela pesquisou sobre a violência psicológica como lesão corporal, né? E é extremamente interessante a pesquisa dela. Depois eu te passo esse livro também, que eu achei muito interessante como ela faz, porque justamente hoje, né, especialmente da pandemia para cá, a gente tem falado muito mais sobre saúde mental, sobre esses Exato. aspectos, né? E a violência psicológica, ela é tão gravosa, Exato. né? Exato. E justamente por isso que ela traz essa temática da lesão corporal, né? E quando tu falas a respeito do direito penal, é interessante esse atravessamento da possibilidade da indenização, que é algo que é pouco utilizado ainda, Exato. né? E é justamente essa junção, né, entre o direito penal e o direito Exato. civil, para que a gente consiga efetivamente proteger essa mulher, essa vítima de violência, né? Então, e aí partindo desse raciocínio, eu queria te fazer a segunda pergunta. O aumento das medidas protetivas, né, ao teu olhar, tem sido acompanhado pelo crescimento dos índices de violência contra a mulher. Isso demonstra uma limitação na tua concepção, né, do modelo atual de proteção ou um problema de efetivação na aplicação da medida? Ótimo. Eu acho que são dois fatores que acabam refletindo isso. O primeiro é uma maior conscientização. Então, as pessoas estão um pouco mais preocupadas, como você acabou de falar, né? A gente fala um pouco mais hoje sobre saúde mental. Então, eu vejo que algumas campanhas feitas em especial com pessoas mais jovens, acredito que nós estamos numa fase de crescimento de identificação. Porque às vezes é isso, às vezes a pessoa fala assim, não, com essa roupa você não vai. Não, quebra o celular, toma o celular, com essa pessoa você não fala. Não, vou almoçar com os meus colegas de trabalho. Não, você não vai. E muitas vezes com o discurso de eu tô te cuidando, né? Eu tô te cuidando.
Isso é interessante, né? É. E aí, só para fazer um complemento à tua fala, muitas vezes eu atendo mulheres e elas não sabem quanto elas custam. É. Que a gente poderia também falar da violência Exato, patrimonial. exato, Não, mas ele comprava tudo, ele exato, resolvia tudo, exato. né? E Virginia Woolf já dizia, né, que todas as mulheres elas precisam ter seu próprio dinheiro e um teto todo seu, né? Justamente porque se você não tem a liberdade de ir embora, você não é livre, Exato, né? exato, E essa esfera do cuidado, eu acho que isso, exato, quando tu falas do celular, você não vai almoçar aqui, você não vai jantar ali, exato. parece um cuidado, eu tô te protegendo, né? E Em certa medida, eu acredito que pode ser, mas quando há um pedido, né? Me ajude exato, com isso. Né? Saio do meu trabalho à noite, você pode me buscar? Isso é uma situação. sim. Agora, assim, eu tive uma disciplina com alguns colegas que vieram da Alemanha e eles relataram uma situação que a mulher dentro da própria casa, para ela levantar e ir ao banheiro, ela tinha que pedir autorização pelo celular para o marido. Então, assim, esse tipo de controle é o cúmulo do que a gente chega no absurdo. Esse tipo de. E infelizmente acontece. Isso não são casos isolados. Se a gente para conversar com esses assuntos, mesmo quem não é do direito, a gente começa a ouvir relatos que a gente identifica, a gente que é do direito identifica, olha, você está sofrendo uma violência. Como Sim, você acabou de falar da questão da violência patrimonial. Muitas vezes a pessoa não tem nem a própria conta corrente, né? não. Ela não tem a própria conta corrente, muitas vezes ela não tem acesso. Eu lembro que em um determinado caso que eu atuei, a minha cliente, quando nós conseguimos a medida protetiva para ela, em fio afastamento do lar, uns 2 ou 3 meses depois, a luz dela foi cortada. E ela trabalha, ela tinha dinheiro, só que ela não tinha acesso ao dinheiro dela, então ela não tinha sequer ao longo dos anos de casamento a noção do quanto a vida dela custava. E eu sempre me recordo dessa cena assim, dela chorando. Eu não faço a mínima ideia de como eu faço isso, Aline. Mas parecia que era um cuidado financeiro para mim, É, mas na realidade era uma maneira de eu não saber que eu tinha dinheiro para ir exato, embora, né? E exato, ela só pediu o divórcio quando ela verificou que ela realmente poderia exato. ir embora porque ela tinha dinheiro. E eu pesquisei aqui rapidinho, só pra gente não perder. O livro é da Ana Luísa Schmitz, que eu tinha esquecido o sobrenome dela. Ela é uma juíza aqui em Santa Catarina, e o livro dela é o mesmo nome que eu falei, certo? Violência Psicológica contra a Mulher, o Dano Psíquico como um Crime de Lesão Corporal. É muito interessante esse livro dela, né? Porque nesse caso em específico da conta, parece algo tão bobo, né? Ela falava Exato. assim, meu Deus, mas que coisa mais boba, eu não sei fazer um... E eu levei ela no escritório e eu expliquei como é que ela entrava aqui é Celesc, né? Como é que ela entrava na Exato, conta e tal, como é que ela usava os aplicativos. E era uma mulher que na época tinha a mesma idade que a minha. exato, Tinha uns 34, 35 anos. Então ela estava num casamento de 10 anos, exato. onde ela não fazia a mínima ideia. Zero autonomia. Zero. Zero, zero. E ela levou, né? Porque a violência, por que ela causa lesão corporal aqui, né? Dentro dessa ideia. Ela levou meses para se ver como uma mulher autônoma, capaz de sobreviver. Ela teve várias recaídas, que é outro ponto, né, Guilherme? Por que as mulheres voltam? Por que às vezes elas retomam uma Exato, relação? exato, Porque elas não conseguem se enxergar como capazes ali naquele momento. Tamanha é a violência, né? exato. Eu tenho uma decisão bastante recente, que é desse mês, que configurou violência patrimonial, a exclusão da mulher do plano de saúde do homem. Porque é isso, como você falou, às vezes só o homem trabalha, então ele tem às vezes algum vínculo, algum benefício com a empresa, e aí quando há um rompimento do vínculo afetivo, a primeira coisa é desfazer esse mínimo, né, que é o Uhum. plano de saúde, então isso também já chegou a ser configurado como violência patrimonial. Mas aí a gente sabe muitas vezes que a violência patrimonial, né, a hora que a pessoa recebe a citação do divórcio, muda completamente ali a questão patrimonial, as fraudes estão aí, a gente que está aqui na parte da advocacia tenta ao máximo investigar um pouco melhor a vida financeira desse casal, porque de fato, às vezes a gente atende pessoas numa situação, em especial mulheres, numa situação de vulnerabilidade extrema mesmo em relação à violência, de não saber gerir, de não saber o que fazer. Realmente isso acontece e muito, infelizmente, ainda nos dias de hoje. E quando a Não é gente algo do passado. Não, não é. E quando a gente fala sobre, por exemplo, a violência vicária, que é um tema agora super atual, né? E
tu mencionaste plano de saúde, me recordei que este ano, em muitos casos em que atuei, o plano de saúde que era cortado era do filho, da filha, Exato. né? Então é preciso uma medida judicial, aí alega que perdeu o plano, que trocou de empresa, aí as trocas de CNPJ, Exato. né? Fechamento da empresa para abrir uma outra, para não, Exato. né? Então aí a gente tem que ficar ali comprovando uma sucessão empresarial. Exato. E aí aquela ideia, né? Eu preciso pedir para o plano de saúde, né? Eu tenho um caso específico que é de uma criança neurodivergente. Para que mais do que precisar de um plano de saúde? Cancelou, né? Então precisa de uma decisão judicial. Aí tem a decisão judicial, mas aí ele também não cumpre, tem que fazer um cumprimento. Então, olha o dano que isso vai sendo causado, né? E mesmo Exato. uma medida protetiva não funciona, uma decisão de direito de família não funciona, então aí me parece que a responsabilidade civil vem para esse Exato. lugar, né? Exato. E aí, para seguir o nosso raciocínio aqui, eu peguei outro tema da sua palestra, que ainda acontecerá, que a partir do tema 983 do STJ, a indenização por danos morais ganhou maior relevância, né, nos casos de violência doméstica. Tu achas que o próximo desafio é reconhecer o direito à indenização ou estabelecer critérios mais adequados para sua quantificação? Esse tema é bastante interessante, doutora Aline, porque assim, imagina, a mulher sofria violência doméstica e ela tinha que ir ainda produzir provas de que ela sofreu danos. E aí o STJ veio e disse, né, ele usa o brocardo em latim, que eu sempre falo para os alunos que alguns a gente não consegue fugir, tem que aprender o latim mesmo, que é in re ipsa, né, que seria esse dano presumido, ou seja, sofreu a violência doméstica, tem ali, geralmente essa mulher é atendida primeiro na delegacia, depois ela faz o IML, ou então vai no posto de saúde, né, quando não tem o IML, e ela tem ali indícios mínimos de uma violência. Isso se não é a violência psicológica que não deixa esses indícios ali direto de agressões e tudo mais. Então, ao menos isso, essa prova do dano dessa mulher se colocar numa situação que, sob meu ponto de vista, seria quase que como se fosse uma segunda violência, o STJ, então, por esse tema agora, os tribunais e os juízes de primeiro grau têm que seguir esse entendimento de que o dano é presumido. Então, sofreu, aplica-se responsabilidade civil. A grande questão, e aí a gente entra na problemática, é como quantificar isso, né? O dano moral, desde sempre, ele é problemático para quantificação. Desde sempre, realmente. Então, a reforma vai tentar trazer, né, a Sim. reforma do Código Civil vai tentar trazer alguns elementos objetivos para isso, que, sob meu ponto de vista, é bastante louvável que se faça isso, porque a pesquisa que eu fiz, eu tenho um artigo aí, eu já convido todo mundo para conhecer a revista do IBERC, né? A IBERC também tem a coluna no Migalhas, mas eu tenho um artigo com a minha orientadora, a professora Daniela Paiano, em que a gente faz um estudo. A primeira parte a gente fala sobre a configuração e a segunda parte a gente fala da quantificação. Porque muitas vezes a gente fica muito restrito na parte da configuração. E aí a gente acaba não falando de como que quantifica isso. E aí o trabalho, de fato, me parece bastante incompleto. Até o professor Morcello, o professor Godoy, da USP, que são do IBERC também, sempre falam isso. Às vezes o aluno passa aqui o doutorado, o mestrado inteiro falando que é responsabilidade civil, é enriquecimento sem causa, é enriquecimento ilícito, é o lucro da intervenção, enfim. E acaba não falando da quantificação. A quantificação deixa para razoabilidade. Quando, na verdade, a gente precisa passar a discutir isso também, né? Então, eu fiz um estudo, fiz um recorte dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo, e as indenizações, sob meu ponto de vista, elas são uma segunda violência, assim, porque os casos que passam de 10 mil é porque teve perda de dente, perdeu o globo ocular, perdeu a orelha, perdeu parte do nariz. Então, assim, são agressões que transcendem muito ali um empurrão, um tapa, e muito. São algo permanente na vida dessa mulher. E as indenizações ficam ali em torno de 5 a 10, 15. Um caso de tentativa de homicídio com disparo de arma de fogo, uma família rica que teve alguma coisa um pouco mais relevante, mas isso porque também se acumulou várias agressões físicas ao longo dos anos. Então, me parece que o valor também é algo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu faço uma comparação que uma briga de vizinhos, um homem brigando com outro homem vizinho dele,
Ele provocou, isso tá no acordo, ele provocou a briga com o vizinho dele e ele foi indenizado em R$ 25.000 por um soco. E aí, quando esse homem tira o olho da mulher, ele tem que pagar 10. Então, assim, notadamente tem alguma coisa de errado nisso. Notadamente. A gente precisa também desse dano. Eu sei que a quantificação do dano moral é muito difícil de se fazer, porque é isso, a gente não tem como fazer um tabelamento, isso seria É a inconstitucional. subjetividade, né? Mas me parece que qualquer tipo de violência que a indenização seja fixada abaixo de R$ 10.000, ela é uma segunda violência contra a mulher. A gente não tem como, né? E aí seguindo o critério bifásico, né, que o professor Rosenwald falou ontem, mas me parece que o patamar mínimo para o juiz começar a fixar uma indenização de violência é a partir dos R$ 10.000. Sob meu ponto de vista, não tem discussão de ser menos. Eu defendo isso nesse artigo, então quem tiver interesse, entra lá na revista do IBERC. Eu fiz em coautoria com a professora Daniela Paiano e a gente defende isso. No primeiro momento, de novo, a configuração de como é que se configura, se pode ou não pode incidir responsabilidade civil. E o segundo ponto, a gente se preocupa um pouco mais com essa reparação integral. E aí a gente entra, né? Reparação integral, o livro do Paulo de Tarso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, falecido, saudoso ministro. Eu também gosto muito do livro da professora Maria Celina Bodin, que é Danos à Pessoa Humana, né? Porque, de fato, a gente tem que passar a olhar também a questão da vítima, né? O nosso Código Civil, como a gente sabe, isso foi falado aqui no Congresso várias vezes, acredito que vários colegas vão vir falar aqui, que o nosso código ele é muito tímido, né? A indenização mede-se pela extensão do dano, ponto. E aí, quando a gente vai ver essas decisões, levam em consideração diversos outros critérios que, primeiro, não está na legislação e, segundo, sob meu ponto de vista, também privilegia muito o ofensor. Porque a maioria fala, mas é de baixa renda. Ok, pode ser que uma indenização extraordinariamente alta, essa pessoa nem tem como pagar. Mas também uma indenização ínfima que não vai minimamente colocar essa mulher, minimamente que ela consiga, né, se esse dinheiro vier tudo de uma vez, enfim, mas que ela não consiga minimamente se colocar a salvo, que esse dinheiro seja utilizado para ela, como eu disse, para uma medicação, para provisoriamente conseguir algum lugar, enfim, ou até mesmo para que depois ela consiga se utilizar desse dinheiro para se restabelecer, né? Porque a gente sabe, o regime de bens pode ser que também não venha nada, pode ser que demore. Então, sob meu ponto de vista, a gente tem que passar a olhar um pouco mais, sim, para quantificação. Eu acho que esse é o caminho que a gente deve avançar na discussão. A configuração, eu acho que as resistências já foram bastante rompidas. Ainda se sustenta que talvez não, que algumas pessoas defendem que você não poderia inserir ali a culpa, né, numa ação de divórcio. Então, se você está discutindo isso dentro de uma ação de divórcio, algumas pessoas sustentam que deveria ser uma ação autônoma, enfim. Essas questões procedimentais me parecem que estão sendo superadas. Agora, a questão da quantificação, eu acho que a gente tem uma grande lacuna aí que a gente precisa resolver, sim. E aí, de novo, né, a figura da advocacia aqui Exato. como primordial para esse desenvolvimento, né? Que não só um desenvolvimento que vem da academia, que vem dos estudos, né? Como tu disseste, é um artigo teu com a Daniela Paiano, que é uma professora da UEL, né, queridíssima. Vem da academia, por isso é tão importante as pesquisas, por isso é tão importante o congresso, né? Com tantos professores que são da academia, para trazer aqui justamente o que vocês têm estudado, né? Com a tua conversa aqui, eu já fui anotando coisas para eu pensar na minha atuação. Eu acho que essa questão da quantificação tem a ver também com isso, né? Nós colocarmos isso no papel, nos pedidos, falarmos isso, né? Exato. E quando tu fala sobre a questão da revitimização, com uma baixa indenização, eu também penso que tem um caráter pedagógico, né? Há um caráter pedagógico, há um caráter social, mulheres, numa regra geral, são aí mulheres que vão sofrer muitas, né? O professor Rufo Madaleno fala, né? Que ele nunca viu uma partilha de bens onde a mulher saiu com a metade efetivamente, ela sempre abre mão por algo, ela abre mão por um filho, né? Para não se incomodar mais.
Então, acho que tem muitas questões culturais aí envolvendo, e esse tema eu fiquei, quando eu recebi os slides, eu falei, ai, que bom, que privilégio, fiquei muito feliz. Eu vou agradecer mais uma vez a Clarissa por ter me colocado nesse painel contigo, né, com o professor Daniel, que depois nós vamos conversar com a professora Isis também. Guilherme, muito obrigada pela aula, muito obrigada. Daqui a pouquinho nós vamos te escutar lá no auditório. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, doutora Aline, pela sua gentileza em estar aqui junto comigo. Convido todo mundo aí que vier assistir depois a conhecer o IBERC, o trabalho que é feito, a revista do IBERC, se aproximar da gente. Esse é o primeiro evento que a gente está fazendo aqui em parceria, mas tenho certeza que ano que vem a gente vai ter a segunda edição desse evento. Com certeza. Então, quem for aqui da região de Santa Catarina, nos procure lá, venha aqui no próximo ano, nos sigam nas redes sociais. A OAB, não é porque eu estou na OAB, eu costumo brincar com isso, mas desenvolve um trabalho, a advocacia é fundamental, está na Constituição, isso foi falado aqui também. Então eu acho que a OAB faz esse trabalho realmente disso que você falou, né? Então vamos colocar a academia, o que tem sido discutido? Agora vamos trazer isso para as nossas peças. Exato. Não é? Porque senão a gente também fica num debate muito técnico e acaba não trazendo isso para as nossas petições, né? Então vamos sim passar a inserir esses pedidos, vamos sim trazer julgados, vamos sim trazer alguma coisa do estrangeiro que a gente pode ver, que pode ser aplicado. Vamos começar a desenvolver um pouco mais isso nas nossas peças também, para exatamente isso, para que as respostas aos nossos pedidos também tenham ali um mínimo de fundamentação. Porque é isso, se você pegar a sentença do penal, nesse caso, por exemplo, pode ser que o juiz do penal fixe um salário mínimo, mas você precisa levar isso para o cívil e depois fazer a liquidação, chegar num valor adequado. Então vamos começar a fazer isso. E outra, para o juiz condenar, precisa do pedido. O juiz não vai agir de ofício. Exato. Então, vamos colocar, atendemos uma mulher que está em situação, a gente pode ser assistente de acusação, colocar lá o pedido para essa pessoa responder ao final do processo civilmente, um valor e tudo mais, e depois a gente leva isso para o cívil. Não teve tempo de fazer isso dentro da Maria da Penha? Vamos fazer na nossa dissolução, no divórcio. E vamos também tomar cuidado com relação à filiação. Sim. Não é? Porque a violência doméstica, ela atinge também crianças e adolescentes. É só a gente ligar o noticiário que a gente vai ver. Colocaram esse nome agora de violência vicária e, assim, é absurdo a quantidade de casos. Eu não imaginava, antes de começar a estudar um pouquinho a mais disso, a quantidade. E o ser humano, ele chega a esse nível de crueldade. Sim. Então, a gente precisa, sim, de fato, começar a colocar isso nos nossos pedidos, pedir o afastamento desse agressor, correr atrás. Exatamente, a Lei Maria da Penha, ela fornece vários elementos aí que a gente consegue uma proteção um pouco maior. Então, eu concordo totalmente com o que você disse, vamos começar a colocar isso na prática com toda certeza. Excelente. E agradeço mais uma vez aqui o espaço, que é o AB, a sua gentileza. Imagina. E aí a segunda edição, espero que venha aí, espero que eu esteja aqui. Estaremos aqui. Já vamos deixar esse recado para Clarissa, Ótimo, né? isso. Obrigada, viu, Obrigado Guilherme? mais uma vez. Obrigada.